Glória a Deus! Que bênção estarmos juntos através desta programação. Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Você que vai entrar logo mais na live, esta é a sua Vinde Live, certa comunicação é minha, Josias Matos. Ficaremos juntos até as 22h30, né? Ou mais um pouco, tá bom? Sem pressa. Que bênção, né? Este é um projeto sério, este é um projeto que nasceu no coração de Deus e o Senhor nos proporcionou o milagre de colocar no ar a Vinde Live. Estamos também com a Estação Live no ar. Glória a Deus. Que bênção. Eu quero falar para você sobre a Vinde Live. É a melhor forma que você tem de ouvir música, de adorar a Deus, de erguer um altar de adoração na sua casa, no seu trabalho, a caminho da escola, no seu carro, sem ocupar espaço no celular. Você sabia disso? Você sabia disso que você pode baixar o nosso link, certo? Da Estação Vinde, e você tem músicas extraordinárias. Deus vai falar com você de maneira tremenda, através da adoração, através do louvor, através destas músicas tão abençoadas, tá bom? Esta é a Estação Vinde, tá ok? E nós estamos no ar, na Vinde Live, que Deus abençoe. E você pode também acessar o nosso canal no YouTube, certo? É o canal Vinde. Simples assim, e você terá muitos conteúdos, realmente conteúdos abençoadíssimos, tá bom? Eu quero começar esta programação lhe falando algo que ainda há pouco, enquanto eu estava organizando aqui, falando com o Espírito Santo de Deus, ele falou algo para mim. Você está feliz? Como está sendo o seu dia? Como está sendo a sua semana, o início de semana, na verdade? Como é que está sendo? Como foi o seu dia? Como você está passando esta noite? Você está feliz? Se você não estiver feliz, Deus tem algo extraordinário para você nesta noite. E esta palavra é para você. É para você. O Espírito Santo me disse assim: mas alguém pode dizer. É muito fácil ele sugestionar e perguntar se alguém está feliz, se alguém está triste, se alguém está deprimido, se alguém está oprimido. É muito fácil ele sugestionar e dizer: olha, Deus tem algo para você nesta noite, e Ele está falando contigo, que está triste, que está de cabisbaixo, que está oprimido, que está passando por uma depressão. Mas sabe qual é a diferença? É que o Espírito Santo de Deus vai gerar resultado. Não vai ficar somente nas palavras. Deus vai te dar a cura. Deus vai arrancar, certo? Aonde quer que esteja alojado este sentimento, este mal, Ele vai arrancar e vai te dar paz. Ele vai te dar paz. É esta que é a diferença daqueles que sugestionam, daqueles que dizem no meio da multidão: tem alguém aqui que está triste, tem alguém aqui que está com problema, tem alguém aqui que está com uma dificuldade, tem alguém aqui que está deprimido, oprimido. A diferença é que nós iremos clamar por resultado. Deus vai dar resultado através desta programação para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E eu vou pedir o resultado agora, através da oração. Senhor, estamos na tua presença. Se o Senhor falou ao meu coração, se o Senhor realmente me disse que alguém estaria triste, amargurado, aleluia, o Senhor
alguém pensa até em dar cabo da sua própria vida, nesse momento toda a obra infrutífera das trevas está sendo repreendida. Está sendo repreendida agora, em nome do Senhor Jesus. Arranque este desejo de suicídio, Pai. Arranque esta tristeza. Deus, eu ordeno que esta depressão saia agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entra nesta casa. Toca nesta vida. Dentro deste quarto. Isolada. E o Senhor dará vida a esta pessoa novamente. E a erguerá. Pai, perdoa os seus pecados. Ela se reconciliar contigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, restaura, Pai. Restaura esta pessoa. Perdoa os seus pecados e que ela tenha paz. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, essas bênçãos, e te agradeço hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Diga amém, diga graças a Deus. Hoje nós iremos falar sobre trazer o estudo 13 de Lamentações, certo? Lamentação coletiva e oração confiante. Como quem dirige é o Espírito Santo, pensei, vamos começar esta semana tratando da EBD, porque você já vai ter o decorrer de toda a semana para você ouvir, para você se alimentar, para você se capacitar. Os expositores podem assistir esta programação e vão se capacitando também para fazer a exposição no domingo na Escola Bíblica Dominical. Então, Lamentações coletiva e oração confiante. O texto áureo nos diz o seguinte: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a ti, certo? É o eterno, é o Criador. A conversão é voltar de onde nós caímos, é levantar de onde nós caímos, é dar meia volta. Essa conversão, certo? De passos largos para o mundo, de passos largos para o pecado, de passos largos para a transgressão, certo? Dando costas ao Evangelho, dando costas ao Criador, dando as costas ao sacrifício da cruz, fazendo pouco caso da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, converte-nos a ti. É ao Senhor que nós temos que nos converter, certo? Não há outro Evangelho, não há gurus, não há instituições religiosas, não há influências humanas, políticas, certo? Temos que nos converter ao Criador. Esta que é a palavra do texto áureo. E seremos convertidos, certo? Quando de fato nós fazemos a conversão e voltamos ao Senhor, nós seremos convertidos de fato, certo? De fato. Porque muitos tentam fazer a conversão e acabam não se voltando ao Senhor. Se voltam à sua vontade, se voltam aos seus pensamentos, ao seu querer. Não, eu vou voltar, eu vou fazer a conversão, mas ele acaba ficando no meio do caminho e não chega até o Senhor. Então, ele não será convertido de fato. Ele não será convertido de fato. Renova os nossos dias como dantes. É o que eu lhe falei. Você levanta de onde caiu. Você se ergue de onde você fracassou. Certo? E você faz a conversão de fato ao Senhor. Conversão de fato ao Senhor. Este é o texto áureo. Certo? Nós temos aqui a verdade prática que nos diz: o lamento pelo pecado e a oração coletiva abrem caminho
para a restauração espiritual. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, né? O povo, certo? A transgressão lá de Judá, e hoje nós passamos por problema semelhante, certo? Que a nação precisa, certo? Se converter. A nação, ela precisa, de fato, de restauração, de perdão. Um perdão nacional. Um perdão nacional. O arrependimento nacional. É isto que fará a diferença em toda a calamidade que, porventura, a sociedade e fez a diferença lá nos dias de Judá e de Israel. Certo? Então, é a conversão coletiva. Conversão coletiva. Ela abre caminhos para a restauração espiritual. Eu pensava durante o dia, refletindo sobre esta lição, se você está com crise financeira, se está faltando alimento, se está faltando emprego, se está faltando renda, certo? Se está faltando paz, se está faltando cura, volte-se, converta-se. Converta-se. Porque o ápice da calamidade que assolou Judá, o ápice da calamidade, da ruína, da destruição que assolou Jerusalém, certo? Em que eles não tinham mais absolutamente nada. Quando eles se arrependeram, nós iremos ver nesta lição, houve a provisão, houve a restauração, houve a paz, certo? Então, é isto que falta para a sociedade. Um arrependimento coletivo, um arrependimento nacional, certo? Do povo, um arrependimento dos governantes, um arrependimento dos políticos, um arrependimento daqueles que praticam a corrupção, certo? É um arrependimento coletivo, se faz necessário. E foi o arrependimento coletivo lá em Judá que honrou os remanescentes fiéis. Os remanescentes fiéis. Então, e nós iremos fazer em 2 dias esta lição, porque são muitos assuntos. Nós temos aqui lições práticas do sofrimento, é o primeiro ponto, o primeiro tópico. Segundo tópico, o lamento coletivo que purifica. O terceiro tópico, a oração coletiva confiante. São 3 tópicos esta lição, e a lição estudo 13, lamentação coletiva e oração confiante. Certo? Olha só, a Lamentações 4:5 mostra que o sofrimento coletivo pode se tornar sala de aula espiritual. É formação. Nós precisamos de ensino. Erreis por não conheceres as Escrituras. Certo? Então, precisamos de ensino. Precisamos aprender. Precisamos entender o fundamento, certo? O que fazer para ser restaurado. Para ser restaurado. Né? Então, este sofrimento, ele serve de exemplos. Este sofrimento, ele serve de experiências, certo? Para que justamente nós venhamos se converter, abandonar, né, o pecado, abandonar aquilo que porventura estivermos transgredindo a lei de Deus, e é uma aula espiritual, certo? O povo de Judá,
quebrado e humilhado, é confrontado com a realidade do pecado, a dor das consequências e a necessidade urgente de retornar a Deus. É necessidade urgente. Não pode deixar para amanhã. Né? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles não atentaram para as profecias, eles desobedeceram a Deus, eles abandonaram a Deus, eles abandonaram a adoração, o culto a Deus, eles profanaram o altar de adoração e agora precisa-se retornar com urgência. Retornar com urgência. Você vai deixar para retornar quando? Amanhã? Depois da manhã? No final do ano? É isso? Faça isso. Não faça isso. Não perca o seu tempo. Não tente experimentar a calamidade, a dor, o sofrimento e sentar e apreciar esta aula da calamidade para que você possa ser fortalecido espiritualmente. Certo? O sofrimento real abre espaço para um lamento purificador e, enfim, para a oração que clama por restauração. Oração que clama por restauração. Certo? É a súplica que clama por restauração. É dobrarmos os joelhos, reconhecermos que somos transgressores, reconhecermos que a falha foi nossa, assim como Judá falhou também, certo? E a calamidade foi grande, a ruína foi grande, e a oração precisa ser de restauração, certo? Oração de restauração. Nesse caminho, aprendemos que Deus não abandona os que o buscam com arrependimento sincero e fé perseverante. Jamais, jamais Ele abandonará quem o busca, quem clama, quem pede, quem suplica, certo? Com arrependimento. Com arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele não restam dúvidas quanto ao arrependimento. Não deixe, no momento que você fizer a oração e pedir perdão e fazer um arrependimento sincero diante de Deus, não deixe que a dúvida venha no seu coração e dizer, será que eu vou conseguir? Será que eu vou manter? Será que eu não vou deslizar novamente? Será que eu não vou decepcionar novamente a Deus? Não deixe que estas dúvidas entrem no seu coração. Mas diz, Senhor, se o Senhor me chama para um arrependimento sincero, Pai, me capacita para que eu possa prosseguir, me capacita para que eu possa continuar, me capacita para que eu possa me erguer, a me levantar, e mesmo eu venha tropeçar, eu não venha desistir. Eu não venha desistir no meio da caminhada, no meio da conversão. Certo? Então, este arrependimento sincero e fé perseverante. É isto que eu acabei de lhe falar. A fé perseverante é isto. É você ter fé em que, de fato e de verdade, Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe aprimorar, Deus vai ser a sua base, Deus vai ser o Espírito Santo vai ser o seu guia. Certo? E você verá que aquilo que você encontrava dificuldades, certo? Em se arrepender sinceramente, Deus vai honrar a sua súplica, a sua oração e este arrependimento sincero em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui ao primeiro tópico, lições práticas do sofrimento, Lamentações 4, de 1 a 22.
O sofrimento, quando lido com discernimento espiritual, se transforma em aprendizado. Em aprendizado. Certo? Se estamos passando por um problema, se estamos passando por uma dificuldade, se estamos sofrendo em algum tipo de sofrimento, nós temos que ter o entendimento, ter a capacidade, ter o discernimento espiritual, certo? Deste sofrimento. E nós não iremos desistir. Nós vamos dizer bem, né? Exemplo de Jó, né? Eu tenho promessas, então Deus vai me tirar deste montouro, né? Vai me tirar deste montouro, certo? Quantas vezes Davi se arrependeu, se prostrou, chorou, lamentou, certo? Se vestia de saco, se cobria de cinzas. E ali ele teve quantas aprendizagens, né? Sabendo discernir a prova, sabendo discernir a luta, certo? A luta. O capítulo 4 mostra como a glória de Jerusalém foi manchada e como a dor coletiva pode nos levar a conhecer nossa falência moral e retornar à aliança com Deus. Aliança com Deus. Não se trata de um sofrimento sem sentido, mas de uma disciplina que convida à reflexão e arrependimento. Certo? Não é uma prova sem sentido. Não é uma correção sem sentido, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor prova quem Ele ama, Deus prova quem Ele ama. Então, não é uma mera provação, certo? Mas é para que haja a reflexão e para que haja o arrependimento. É isto, certo? Eu costumo dar exemplo da crise da saúde que nós tivemos mundialmente, certo? Eu creio que a totalidade, se não a maioria, se não a totalidade daquelas pessoas que foram afetadas, certo? Elas realmente se apegaram a Deus. Elas suplicaram ao Senhor. Elas se humilharam ao Senhor. Certo? E pararam para refletir ali e viram que a saída, o escape, o livramento, a cura, a vida, quem iria nos garantir e como garantiu foi o Eterno, foi o nosso Deus. Foi o nosso Deus. Estamos vendo o primeiro tópico, lições práticas do sofrimento, e agora vamos para o ponto 1 deste primeiro tópico. Quando se perde o valor? Lamentações 4.1. Como se escureceu o ouro? Como se escureceu o ouro? Como se mudou o ouro refinado? Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? O profeta inicia com uma imagem impactante. O ouro que antes brilhava, agora está opaco. O sagrado profanado. As pedras do templo, antes honradas, estão lançadas nas esquinas. Trata-se de uma descrição simbólica e literal da ruína de Jerusalém. O ouro representa tanto a cidade quanto o povo que nela habitava, especialmente seus líderes espirituais e morais. O que era nobre foi corrompido, o que era precioso perdeu o brilho. Isso ensina que a desobediência mina a glória espiritual de um povo. A santidade do culto
e da vida foi substituída por frieza, vaidade e idolatria. Certo? Como se escureceu o ouro? Certo? Uma cidade rica em todos os sentidos, de um povo maravilhoso, de uma adoração extraordinária, da manifestação do poder de Deus sobrenatural, certo? De uma cidade com fortificações, certo? Que vivia de bênçãos, de vitórias, de conquistas, certo? Como se escureceu o ouro, né? Pessoas que tinham reputações perderam as suas reputações, né? A transgressão do rei, a transgressão dos sacerdotes, a transgressão dos juízes, a transgressão dos anciões, certo? Eu achei interessante algo que eu estava estudando com relação aos anciões que ficavam na porta da cidade e as pessoas iam buscar neles o conselho, iam buscar com eles a orientação, né? Iam buscar palavras de sabedoria a estes anciões. E junto ali à entrada da cidade estavam também os jovens que ouviam e viam no exemplo de cada um, homem, de suas reputações, de suas honras, de sua bagagem de conhecimento, de sua intimidade com Deus Todo-Poderoso, né? E isto acabou. Isto chegou ao fim. Isto foi arruinado, certo? Arruinado, né? Este ouro escureceu. Como se mudou o ouro refinado, olha só, o refino, né? Daquela sabedoria, daquela integridade, daqueles exemplos, certo? De sacerdotes, de juízes, de príncipes, de princesas, certo? Então, a santidade do culto e da vida foi substituída por frieza. O quanto é arriscado a frieza, certo? Estar morno ou estar frio, certo? Vaidade e idolatria. Qual a vaidade? A vaidade é que, não, a cidade é fortificada, essas muralhas de 12 metros são intransponíveis, certo? Elas têm 6 metros de largura, o nosso exército é poderosíssimo, os nossos instrumentos, as nossas armas, o nosso poder bélico, ele é potente. Nós temos o templo, nós temos o lugar sagrado, nós temos a arca, certo? Jamais conheceremos a derrota. Pura vaidade. E esta vaidade começa a internalizar as pessoas e elas, aos poucos, vão se envolvendo nessa vaidade, vão sendo consumidas por essa vaidade e vão abandonando de fato quem provia para Judá e para Jerusalém, quem garantia a vitória, quem garantia a bênção, quem garantia o milagre, quem garantia a manifestação, quem garantia a riqueza. Deus. Deram as costas para Deus. Pura vaidade. E aí vem a idolatria. Certo? A idolatria. Né? Porque esses reis que transgrediam as leis de Deus, a gente pode olhar alguns exemplos aqui, que eles pensavam assim, olha, lá, né, na Babilônia, os deuses da Babilônia, é eles que garantem toda esta potência para a Babilônia.
Lá, os deuses de Damasco, como nós vimos outro rei que transgrediu a lei de Deus, ele viu exemplos em Damasco, né? Foi Acaz? Ele viu exemplos em Damasco, né? Não, eu vou copiar, eu vou passar para o meu sacerdote, né? A réplica lá do altar para a gente fazer lá no templo. E a gente pega o altar que foi consagrado ao Senhor, a gente tira e coloca esse altar. Sabe por quê? Porque os deuses aqui desta cidade, essa cidade é rica, riquíssima. Idolatria. Trazer a idolatria. E a própria idolatria do templo, a própria idolatria suntuosidade, é coisa, né, extraordinária, né? Como nós já vimos em lições anteriores, o quanto tinha de ouro, de prata, de louças, né? de marfim, né? De tudo que você possa imaginar, né? Tudo que você possa imaginar. Era um tesouro nacional e o que também, um tesouro que havia ali no templo, a riqueza do templo, de um tempo de 400 anos. 400 anos, esta riqueza ali, né, acumulada e cada vez mais, né, multiplicando. A exemplo na época do rei Salomão, né, as nações iam em Jerusalém, né, constatar o que ouviam falar, da riqueza, da sabedoria, tudo dado por Deus. Tudo dado por Deus. Então, aqui Deus é a fonte da nossa beleza moral. Sem Ele, certo? Vamos ver aqui. Aqui, anteriormente. A santidade do culto e da vida foi substituída por frieza, vaidade e idolatria. É uma advertência clara à igreja hoje. A igreja é hoje, certo? Eu repito, né? Quem sabe muitos, meu Deus, Judá, Jerusalém, transgrediu, pecou. Não. Olhe primeiro para você. Devemos olhar para nós. Devemos olhar para a contemporaneidade. Para este tempo, certo? É uma advertência claríssima. Claríssima, né? Claríssima. A igreja de hoje. É um arrependimento nacional na atualidade, em todos os sentidos. Quando a comunhão com Deus se rompe, a dignidade se perde. Deus é a fortaleza da nossa beleza moral. Sem Ele, até o que é mais puro escurece. Escurece. Perde o brilho. Perde a finalidade. Sem Deus, pode ser o mais extraordinário sábio, pode ser o mais extraordinário teólogo, certo? Mestre, certo? Pastor, bispo, governador, rei. Sem Deus, até o que é mais puro, até o que é mais, né, significante, escurece. A restauração da honra começa com o retorno à presença do Senhor. Aí que começa a restauração da honra. Certo? Fonte de toda a glória verdadeira. O segundo ponto, quando a fome, abandono e ruína. Lamentações 4:4. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém aqui lhe dê. Eu vi muitos expositores falando sobre este ponto, esse segundo ponto, mas eu mensurei isto da seguinte forma: a língua da criança que mama fica
pegada pela sede ao céu da boca. Certo? Os meninos pedem pão e ninguém é que lhe odeie. Queridos, pense numa multidão de crianças pedindo pão. Pense numa multidão de crianças pedindo algo para comer, para beber. Certo? Certo? De tão sedento, seus lábios, quem sabe, ali em carne viva, os seus lábios ressequidos, a sua língua, né, ressequida, pregava aos céus da boca, ao céu da boca, certo? Uma criança dessa desnutrida, nem salivar sequer poderia, para poder pelo menos sentir um frescor de algo, de algum líquido na sua garganta. Na sua garganta. Certo? Saciando o mínimo de sede possível. É isso que nós temos que mensurar com relação a esta grande calamidade que Judá passou e enfrentou. E nós temos essa realidade hoje. Inclusive em larga escala espiritual. Quantos estão sedentos da água da vida? Quantos estão com fome do pão da vida? Quantos estão morrendo? Multidões estão realmente desfalecendo espiritualmente pelo fato de que transgrediram e não tem que os socorra. Não tem que os socorra. Certo? A fome é tanto física quanto espiritual. Ela aponta para a ausência de provisão material, mas também denuncia a quebra da estrutura familiar e a comunitária que deveria cuidar dos pequenos. Transgressão dos pais, transgressão de toda uma sociedade. É por isso que eu digo, sabe? Tem pessoas que brincam com caso sério. Com caso sério. Principalmente na política. E eu tenho dito a algumas pessoas: você ama seus filhos? Você ama sua família? Porque quando muitos caminham por alguns vieses, certo, da política, que rompe com Deus, que rompem com a moral, que rompe com tenta denegrir, tenta destruir, tenta acabar, tenta arruinar com a moral, com a família tradicional, com a cristandade, certo? Perigos eminentes de uma sociedade que anda nesses caminhos tortuosos e perde a noção do perigo. Perde a noção do perigo e que coloca em risco eminente várias gerações, inclusive os seus filhos. Inclusive os seus filhos. Inclusive os seus filhos. É inadmissível o cristão, certo, defender a destruição da família. É inadmissível. Não pode. É complicado isso. Certo? É complicado. Hoje, na contemporaneidade, não só hoje, não é mais agremiação política A e agremiação política B. Não. Nós temos que ter o seguinte entendimento. São agremiações políticas e cristianismo.
O cristianismo faz toda a diferença. O cristianismo se opõe a todo sistema corrompido. É complicado tentarmos encontrar alguém nesse sistema, certo? Que venha de fato e de verdade ser de acordo com o que nós defendemos. A família, a vida, a cristandade, certo? A liberdade, a paz. Tem alguns que defendem uma ou outra pauta, certo? Então não existe. Não perca tempo, não desvie o seu olhar, o seu pensamento, a sua visão. Hoje o Brasil tem que fazer o seguinte: olhar para Cristo, prosseguir, avançar, defendermos a fé, certo? Clamarmos, orarmos, pedirmos, suplicarmos, nos fortalecer em Cristo, no Evangelho genuíno, na inerrante palavra de Deus, e combater o sistema que está todo corrompido. Está todo corrompido. Certo? Então, ela aponta para a ausência de previsão material, mas também denuncia a quebra da estrutura familiar e comunitária que deveria cuidar dos pequenos. Jerusalém, antes abundante, agora não alimenta seus filhos. O cuidado cessou, a dor se espalhou. Essa cena nos lembra de que o pecado de uma geração repercute sobre as próximas. Olha o que eu lhe falei, né? São pais que transgridem, né? Que assumem ideologias, certo? E que colocam em risco toda uma geração. Toda uma geração. Por isso que eu pergunto: vem cá, tu amas a tua família? Tu amas os teus filhos? Tu amas os teus netos? Para tu defenderes pautas que vão contra a família? É mais ou menos isso. A cena nos lembra que o pecado de uma geração repercute sobre as próximas. O abandono dos princípios de Deus tem consequências sociais profundas. A falta de alimento aqui revela que o povo que despreza o alimento do céu acaba carecendo até do pão da terra. É aí que eu falei lá no início, né? Você quer suprir a sua necessidade? Busque o alimento do céu. Se volte ao Evangelho, né? Converta-se ao Senhor e você vai ter o alimento da terra e você vai ter a provisão que você precisa. A restauração começa quando o povo volta a se alimentar de Deus. É isso que nós precisamos. Nos alimentar de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Como eu falei no início, esta lição eu venho na conclusão dela na quarta-feira, certo? Vamos concluir esta lição, tá bom? Quero aqui um beijo muito especial a todos vocês que irão assistir Vinde Live, tá bom? No Facebook, que ficará por 30 dias. Lá faça o seu comentário, dê o seu like, isso não é vaidade, certo? E compartilhe este material, compartilhe, faça parte desse ministério compartilhando este material. Nós estamos nessa jornada. Eu quero também aqui mandar um abraço muito especial. Meu filho está mandando um abraço para sua avó, Antônia Pedrina, lá em Brasília, a sua titia, doutora Heloísa Melo, doutora Ana Melo, a Marluce, todos em Brasília, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E nós estamos aqui nesta caminhada deste projeto, desta missão, certo? Nós estamos com a Estação Vinde no ar. Baixe o aplicativo,
divulgue para os seus amigos, ouça a programação, você vai ver que é uma programação muito excelente. A Estação Vinde é web rádio. Baixe o aplicativo, deixe no seu celular e ouça no trabalho, ouça no veículo, certo? Ouça nas horas vagas, é claro, né? No trabalho, nas horas vagas. Mas dá para trabalhar e ouvindo uma musiquinha aqui. Baixa lá na Estação Vinde, tá bom? Faça o altar, e eu recomendo você fazer um altar de adoração na sua casa. Coloque a Estação Vinde para tocar na sua casa. Você vai experimentar algo sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus. E estamos no YouTube também, tá bom? Meu querido amigo, irmão em Cristo, tá certo? Jornalista Catete Fonseca. Um grande abraço, meu amigo, que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, tá bom, Catete? Que Deus abençoe. Tenho olhado o seu material, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, certo? As reportagens, as coberturas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua família, Catete. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço especial. E nós estamos aqui na caminhada, né? Como eu falei anteriormente, nós fomos para adquirir os microfones de lapela, porque esta câmera aqui, esta câmera do celular, ela vai recuar. Quando ela recua, ela capta menos a nossa voz, para que ela possa pegar a bancada, a extensão da bancada, certo? E aqui nesse plano entra mais uma pessoa comigo, entra outra pessoa comigo, amplia aqui a perspectiva aqui, daí dá para entrar outras pessoas aqui nas pontas da mesa, e a gente faz as conferências, e a gente faz os estudos, vai ser muito bom, certo? Esta ampliação, tá? Mas nós estamos ainda no improviso, e Deus há de prover, levantará você, né? Levantará você para ajudar este projeto, né? Fomos ver os microfones de lapela e o telefone é incompatível. Qual é esse telefone? Qual é, meu filho? É o S? Qual é esse Samsung? Qual é esse aqui ainda? Samsung A12 ainda. Esse aqui ainda é o A12. Uma benção esse telefone aqui. Graças a Deus por isso, né? Ainda vai precisar vai precisar do pedestal, para ele ficar no pedestal, né, no suporte mais lá atrás, tá bom? Aqui vão entrar justamente os microfones de lapela, tá bom? Aqui é o controle, queria que meu filho passasse aquele negócio, aquele comercial ali, para eu aumentar aqui, o som, né, a música da Estação Vinde, a Estação Vinde que está no ar também, tá ok? É bênção de Deus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então é isto, meus queridos. É isto. E eu conto com a sua oração, conto com a sua súplica, conto com a sua... Pode dar o play. Pode dar o play, meu filho, aí. Isso, tá bom. Muito obrigado, meu filho. É bênção de Deus para todos nós. Olha só. Tá bom? Aqui nós vamos controlar o BG, vamos controlar a música, certo? Aqui deveria entrar também, seria um primeiro projeto, os braços aqui para pegar microfones direcionais, certo? Chamado de... esqueci agora. Qual é aquele animal que tem um pescoço grande, meu filho? A girafa. A girafa, certo? Aqui iriam entrar duas girafas aqui, certo? Com dois microfones direcionais. O direcional ele não capta áudio externo, certo? Ele capta aquele áudio que está mais próximo dele, certo? Mas, como nós vimos a possibilidade de lapela, a gente vai ver esta possibilidade dos microfones de lapela, que ele também ele elimina o ruído, certo? Daí
tranquilo, comunicarmos a palavra do Senhor. Este é um ministério sério. Eu estou muito feliz por estar aqui, tendo esta oportunidade de pregar estas boas novas de salvação a você, a sua casa e a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar para concluir esta programação. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Deus, eu te agradeço, porque eu sei, quando nós iniciamos esta programação, iniciamos profetizando cura, profetizando milagre, profetizando libertação, porque nós temos certeza de que o Senhor continua operando milagres. E estes resultados virão. Eu creio nisto, que estes resultados virão. Pessoas vão testemunhar daquilo que o Senhor vai operar, porque foi o teu Santo Espírito que me trouxe este entendimento de que pessoas precisam de libertação, de milagre, de uma cura, de viver uma vida na tua presença, de que essa tristeza, de que esta angústia, de que esta depressão tenha um ponto final em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo, certo? É o que eu profetizo em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz, de bênção. Senhor, abençoa o órfão, a viúva, Jerusalém e Israel. Levanta os caídos, fortalece os fracos. Reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores. Cura os enfermos e liberta os opressos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Meu amigo Catete disse que chegou agora, mas não... Assista do início, Catete. Tá bom? Vai ficar por 30 dias a Vinde Live no Facebook. À nossa inteira disposição. Para Belém, para o Pará, para o Brasil e para o mundo. Glória a Deus. Coisas maiores. Você foi chamado para viver coisas maiores. Pastor Nathaniel, a paz do Senhor, meu pastor. Você foi chamado para viver coisas maiores. Eu estou vivendo coisas maiores na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha. Deus preparou coisas grandes, maiores para nós. O que olho não viu, que ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim, para você, para todos nós, para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Ao Deus eterno, imortal, invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A paz do Senhor. Shalom, shalom. Até a próxima. Até quarta-feira, se Deus disser que sim. Aleluia. Aleluia.